Olá pessoal, meu nome é Germana Lima e hoje nós vamos falar sobre direito constitucional, mais especificamente sobre bens públicos. Os bens públicos eles estão conceituados lá no Código Civil, no artigo 98, que traz a seguinte redação: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. Certo, mas quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno? São os entes federativos, no caso, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses entes, eles são dotados de personalidade jurídica. Os bens públicos, eles podem ser subdivididos em bens públicos afetados e bens públicos desafetados ou dominicais. Os afetados são aqueles que estão em uso. Já os bens públicos desafetados são aqueles que não possuem nenhuma destinação pública. Ainda falando sobre os bens públicos afetados, eles podem ser subdivididos em duas categorias: os bens públicos afetados comuns, que são aqueles que as pessoas têm acesso livremente, no caso de praias, ruas, praças, e os bens públicos afetados especiais, que tem um determinado grupo de pessoas que podem acessar aquele ambiente, como seria o caso das dependências de uma penitenciária, de uma escola pública, de um hospital. Essa classificação ela também está contida lá no Código Civil, no artigo 99. Já acerca das características dos bens públicos, os artigos 100 a 102 do Código Civil trazem essas características. O artigo 100 do Código Civil trata sobre a inalienabilidade dos bens públicos afetados. Os bens públicos que estão sendo utilizados, eles não podem ser vendidos. Já o 101 trata sobre a alienabilidade dos bens públicos desafetados ou dominicais. Esses bens, eles podem sim ser vendidos. Já o artigo 102 trata sobre a imprescritibilidade dos bens públicos. Isso significa dizer que os bens públicos eles não estão sujeitos ao uso capião, diferentemente dos bens particulares. No caso, uma pessoa que possui a posse de um bem público, ela jamais, nem com o decorrer do tempo, ela vai adquirir a propriedade desse bem público. A Constituição tratou sobre a repartição dos bens públicos. No artigo 20, ela trata dos bens públicos da União e no artigo 26 sobre os bens públicos dos estados. Só que a Constituição ela não trouxe acerca dos bens públicos dos municípios. Mas isso não significa dizer que os municípios não possam ter bens. Eles podem sim adquirir bens da forma legal e podem também dispor desses bens desafetados. Já no caso do Distrito Federal, a gente faz uma extensão do que é dos estados, a gente aplica também ao Distrito Federal. Então, lá no artigo 26, todas aquelas enumerações que estão relacionadas aos estados também se aplica ao Distrito Federal. Outra coisa importante é que essas enumerações, elas são números abertos. O que é que isso significa? Elas são números abertos, podem elencar mais bens dentro dessa lista, certo? Até mesmo a Constituição, ela não trata de bens automóveis, de veículos, porém a União, os municípios, os estados, eles podem sim adquirir veículos. Bom, pessoal, essa primeira parte é uma parte bem introdutória sobre o que são esses bens públicos. Os meus colegas, mais adiante, vão falar sobre cada um deles. Após a conquista do Brasil, todas as terras pertenciam à coroa portuguesa. Parte foi concedida aos colonizadores através das Seis Marias, com a obrigação de medi-las, demarcá-las e cultivá-las. As terras não concedidas ou devolvidas à coroa portuguesa, elas deram origem ao que conhecemos hoje por terras devolutas. Esse sistema foi importante na distribuição de terras durante a colonização do nosso país. As terras devolutas, conforme estabelecido pelo artigo 64 da Constituição Federal, são áreas remanescentes de Seis Marias não colonizadas, que foram transferidas ao domínio do Estado. Além disso, são consideradas terras públicas, sem destinação pelo poder público, que nunca fizeram parte do patrimônio de particulares. Elas são, portanto, terras públicas sem destinação de uso especial ou comum.
terras estas tidas como bem dominical, as quais podem ser alienadas, né, ou vendidas, desde que observadas as exigências legais. No tocante à questão fundiária, segundo o artigo 188 da Constituição Federal, a destinação de terras devolutas deve ser compatível com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária, podendo tais terras, no âmbito da União, serem alienadas e concedidas a particulares com fins gerais, dependendo de aprovação do Congresso Nacional, não sendo necessária tal aprovação do Congresso caso a alienação ou concessão tenha a finalidade de reforma agrária. A grilagem é um termo antigo e já há muito tempo conhecido, e ele se refere ao apossamento de terras mediante falsos títulos de propriedade. Esse é um crime antigo e que ameaça a sociobiodiversidade dos biomas brasileiros, incluindo principalmente a Amazônia. A Lei 6.766 de 79 regulamenta o parcelamento de solo urbano e traz disposições penais quanto aos crimes praticados contra a administração pública. O reconhecimento das terras devolutas, ele é realizado por meio de um processo chamado Processo Discriminatório de Terras Devolutas. Para as terras devolutas da União, esse processo é regulamentado pela Lei 6.383 de 76 e conduzido pelo INCRA. Nos estados e no Distrito Federal, o responsável pelo processo é determinado pela legislação estadual ou distrital. A discriminação de terras é o procedimento administrativo ou judicial que separa as terras devolutas das não devolutas. O status devoluto da terra deve ser declarado pela autoridade competente através de uma ação chamada de ação discriminatória. As terras devolutas essenciais para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais de comum localização e preservação ambiental são consideradas bens da União, de acordo com o artigo 20, inciso 2º da Constituição. Já as terras devolutas que não estão sob o domínio da União são consideradas bens dos Estados, conforme o artigo 26, inciso 4º da Constituição Federal também. E de acordo com o parágrafo 2º também da Constituição, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres é conhecida como faixa de fronteira e é considerada fundamental para a defesa do território nacional. A súmula 477 do Supremo Tribunal Federal fala que as concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Já o Supremo Tribunal de Justiça infere que as terras em faixas de fronteira e aquelas sem registro imobiliário não são por si só consideradas terras devolutas, cabendo ao ente federativo comprovar a titularidade desses terrenos. Oi, gente, eu me chamo Tiago e vim aqui apresentar sobre recursos hídricos como bens públicos, né? A gente tem dois artigos principais que tratam sobre isso, o artigo 20 e o artigo 26. O artigo 20, ele vai tratar dos bens públicos da União, né? Recursos hídricos enquanto bens públicos da União. E o artigo 26, ele vai falar sobre os recursos hídricos como os bens públicos estaduais. Então, vou ler aqui o texto do artigo 20 para vocês, tá? Artigo 20 são bens da União. Inciso 3º. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que a posse da União sobre os recursos hídricos, ela é uma exceção.
Elas são nesses casos que estão apresentados no artigo 20. Via de regra, os recursos hídricos eles são bens públicos dos estados membros da União, né? Membros da federação. Então, vou ler aqui o artigo do texto 26 para vocês entenderem um pouco melhor. Incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, gente, águas em depósito são aquelas águas represadas, né? São represas, são açudes, aquelas águas que, por algum motivo, estão represadas. Águas superficiais são todas as águas que estão na superfície e as subterrâneas são aquelas que estão no subsolo, né? Então, aqui, como via de regra, que é o caso, por exemplo, do Rio Cocó, a gente tem que ele é um bem estadual. As águas desse rio são um bem estadual, não são pertencentes à União, porque ele não é um rio que percorre vários estados, nem em nenhuma daquelas outras situações descritas no artigo 20, que a gente vai ver de uma por uma em poucos minutos, né? Aqui a gente tem já o açude lá do Cedro, né, que fica em Quixadá, que ele foi o primeiro açude do Brasil, construído na época do Império, pelo Império. Então, o Império naquela época era equivalente ao que hoje é a União. Então, a gente tem que essas águas desse açude, eles são um bem público da União. Eu peguei essa foto aqui, ela tá preta e branca porque ela é antiga, né? Da foto que é uma foto bem antiga da época que ele foi construído, provavelmente. Aqui a gente também tem o açude Castanhão, que foi uma obra também da União. Então, essas águas que ficam aqui represadas, elas são águas pertencentes à União. Então, assim, ressaltando, via de regra, essas águas são bens dos estados, e as exceções são essas que eu estou te falando. Aqui a gente vai ver a primeira seção do artigo 20, né? Águas que estão em terreno de domínio da União. Por exemplo, águas que estão em parques nacionais, como o Parque Nacional de Ubajara ou o Parque Nacional de Jericoacoara, aqui no Ceará, né? Peguei esses exemplos porque são daqui. Então, todas essas cachoeiras aqui, essas águas que vocês estão vendo, são bens da União, elas não são do Estado. Aqui são as águas que ficam em rios que banham mais de um estado da federação. Um exemplo clássico aqui é o Rio São Francisco, que ele nasce lá em Minas Gerais, corta a Bahia, dá uma passadinha ali em Pernambuco e deságua aqui entre Alagoas e Sergipe. Então, as águas no curso desse rio são considerados bens da União, tá? As águas que limitam, né, a nossa fronteira com outros países, como é o caso aqui da tríplice fronteira lá no Paraná, no Rio Paraná. Então, essas águas do Rio Paraná dividem o território do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Então, elas são consideradas águas de posse da União, de propriedade da União. As águas que nascem ou desaguam em outros países, né? Então, a gente tem aqui o exemplo do Rio Amazonas, né? O curso principal dele, né? Ele nasce aqui, na verdade, no Peru, e ele corta todo esse território, passa aqui pela Colômbia, cruza o Brasil e deságua bem aqui em Roraima, né? Então, assim, as águas do Rio Amazonas também são bens públicos da União. E aqui as praias e terrenos marginais que ficam nesses rios que, não só rios, né? Quaisquer cursos de água que estão nessas condições. Essa aqui é uma praia bem bonita, né? Fica em Alter do Chão, lá no Pará. E ela tá nesse requisito também, porque ela não só fica dentro do Pará, esse rio, como esse rio também vai para o Acre. Então, ele cumpre aquele requisito de um rio que banha mais de um estado da União. Então, da federação, quer dizer. Então, assim, as praias desses rios e os terrenos marginais. O que são os terrenos marginais? São as áreas até 15 metros, né, medidas a partir do ponto de cheia ocasional que ficam nas margens desses rios, tá? Isso aí foi o artigo 3º. Agora a gente vai ler o artigo 8º. O artigo 8º ele fala o seguinte: são bens públicos, são bens da União
os potenciais de energia hidráulica. Então, o que é que são esses potenciais de energia hidráulica? Os potenciais de energia hidráulica são uma definição um pouco abstrata, né? Não é uma característica, uma coisa física em si. A gente pode definir ele como a capacidade de um curso de água de gerar energia, seja essa energia mecânica ou elétrica. Assim, qualquer rio, não é o rio, é o ponto do rio, né? O local que tem esse potencial, mesmo se for um rio que está dentro de só um estado, o local que tem esse potencial, ele vira um bem público da União. Então, isso vai conversar também com o que tem lá nas competências da União, artigo 21, e no monopólio da União, que é o artigo 177. Ele vai falar sobre os monopólios da União, que um desses monopólios é a exploração desse potencial de energia hidráulica, né? Então, assim, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um rio que ele tem uma situação, um local dele, um ponto dele, que é ideal para instalar uma hidrelétrica, por exemplo. Então, aquele local ali, ele vira um bem da União. E sobre recursos hídricos, gente, era isso. Muito obrigado a todos. Tchau. Olá, sou Paula Camila. Irei falar um pouco com vocês sobre a temática de praias marítimas, terrenos de marinha e seus acrescidos. Certo? Essa temática ela está prevista no artigo 20, inciso 4 e 7 da Constituição Federal. Certo? Inciso 4. Ela dispõe sobre ilhas fluviais e lacustres de zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas, as costeiras, excluídas destas as que contenham sede em município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. As ilhas fluviais, elas são ilhas e rios que fazem fronteira do Brasil com outro país, certo? E praias marítimas é um espaço de circulação pública. Ela não pode ser privativa. Exemplo, eu tenho um hotel, certo? Nesse hotel, eu não posso privatizar a praia que está à frente ao meu hotel. O que eu posso fazer? Eu posso ter uma área privativa para a chegada, para ter acesso a essa praia. Isso eu posso fazer, é legal. Agora, dessa área privativa, vai ter outras pessoas que elas vão ter acesso por ruas, avenidas, que vai ter acesso à praia do mesmo modo aos meus hóspedes. Meus hóspedes podem ter acesso sem precisar ir pelas ruas. E as pessoas em comum, né, o público, eles terão outro tipo de acesso a essa determinada praia, certo? Pode haver área de preservação? Pode haver área de preservação que é determinada pela União. Aí sim, no caso de área de preservação, ela fica excluída ao público ou com determinadas normas. E o seu inciso 7º, os terrenos da Marinha e seus acrescidos. Podemos conceituar eles de acordo com o Decreto-Lei número 9.760, de 46, mais precisamente no seu artigo 2º. Seu artigo 2º, ele versa sobre: são os terrenos da Marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha do pré-mar médio de 1831. Os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagos, até onde possa se sentir as influências da maré. Os que contornam ilhas situadas em zona onde se sinta as influências da maré. Já os terrenos acrescidos da marinha. São os terrenos acrescidos de marinhas o que se estiver formado de forma natural ou artificialmente para o lado do mar ou rios e lagos em segmento de terrenos de marinha. Um exemplo de forma natural, ilhas, certo? Um exemplo de forma artificialmente, é uma intervenção humana, de construções ou plantações. Sabemos que existem muitas construções em terrenos de marinha. A propriedade, ela é da pessoa? É de quem está no terreno? Não, a propriedade, ela é da União. E vamos à regra geral. A regra geral, de acordo com o Decreto-Lei 9.760, de 46 e 9.638, de 98, a União cede o aforamento, que é a concessão do domínio útil,
eu pago um foro para a União uma vez por ano, o que é em média 0,6% do domínio pleno. Se eu ficar 3 anos sem pagar, eu perco esse aforamento, certo? Quem decide conceder o aforamento é a União. Eu não tenho a venda. O que pode ser feito? Pode ser alugado, cedido ou pode ser aforado no caso. E se tiver a compra e venda, o que é que acontece? Existe uma taxa de 5% chamada de laudêmio, que ela é paga pelo vendedor e ela é paga para a União. E assim, espero ter esclarecido as suas dúvidas. Eu sou Catarine Aragão e eu vou falar sobre o mar territorial, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental do Brasil, que são conceitos bastante importantes para o direito internacional marítimo, inclusive. A Lei 8.617 de 1993 instaurou os limites do mar territorial, da plataforma continental, da zona econômica exclusiva do Brasil. Artigo 1º da lei. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixo-mar do território continental e insular, tal como indicado nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. Artigo 2º. A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobreadjacente, bem como ao seu leito e subsolo, ou seja, o espaço aéreo brasileiro é medido também a partir do mar territorial. Dentro do mar territorial, o Brasil dispõe de toda a sua soberania e tem o direito de tomar medidas para fazer valer suas leis e regulamentos, incluindo a aplicação de legislação nacional, o controle aduaneiro, a proteção ambiental, a fiscalização das atividades de pesca e a segurança marítima. Além disso, o nosso país também tem o direito de estabelecer e fazer cumprir regras relacionadas à segurança nacional, como a defesa do território e a proteção de recursos naturais. Enfim, a soberania brasileira no mar territorial é um aspecto fundamental do direito internacional marítimo e reflete controle exclusivo do país sobre essa área, em conformidade com as Convenções das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e outras normas internacionais aplicáveis. A plataforma continental brasileira é uma área submarina que se estende além do mar territorial do Brasil e que abrange o leito e o subsolo marinho adjacente à costa do país. Essa plataforma é uma extensão natural do território. No Brasil, a mais larga encontrada é na foz do rio Amazonas, que tem 330 quilômetros de extensão, e a menor é em Salvador, na Bahia, que só tem 8 quilômetros de extensão, sendo a menor do mundo. A plataforma continental pode se estender a partir da zona econômica exclusiva até um local onde o mar alcança uma profundidade de 200 metros. Os estados costeiros têm direitos sobre elas, mas os direitos de seus recursos naturais são bens da União também. Ainda sobre o artigo 20, são bens da União as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que tenham sede de municípios. Ilha é qualquer porção de terra que esteja cercada por água por todos os lados. As ilhas marinhas são ilhas que estão localizadas nos oceanos e mares. Elas são divididas em 2 grupos, continentais ou costeiras e oceânicas ou isoladas. Já as ilhas fluviais são localizadas em rios e as ilhas lacustres se situam em lagos. Em regra, as ilhas fluviais e lacustres são bens dos seus respectivos estados, com exceção de ilhas que são zonas limítrofes com outros países. As ilhas oceânicas e costeiras também, com exceção de serem sede de municípios, como é o caso de Florianópolis, em Santa Catarina, Vitória, no Espírito Santo, e São Luís do Maranhão, aqui no Brasil. E com exceção das áreas afetadas ao serviço público e à Unidade Ambiental Federal, que são de competência da União, bens da União. Oi, gente.
Estou de volta para falar aqui sobre recursos minerais, né, como bens públicos. Vou ler aqui o texto do artigo 20 com vocês. Artigo 20. São bens da União, inciso 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. O que é que isso quer dizer, né? Que qualquer recurso mineral que estiver dentro do território da nação, ele é um bem da União. Isso inclui tanto metais preciosos como ouro e diamante, né? Como metais de uso comercial, como é o caso do cobre, do alumínio, também temos manganês, a gente tem argila, né? A própria argila também é um recurso mineral. E aqui vocês estão vendo a imagem, é a própria água mineral. A água mineral, ela também é um recurso mineral e, portanto, bem da União, né? Então, quaisquer locais que eles forem encontrados, mesmo no subsolo, esses recursos pertencem à União. Falar aqui agora um pouco sobre o petróleo, né? Petróleo, gás e outros hidrocarbonetos fluidos, né? O artigo 20 também traz no texto, né? São bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, que a minha colega já explicou, né? Que é aquela faixa que fica, que inicia no final do mar territorial e vai até 200 milhas náuticas, né? Uma faixa aí de 188 milhas náuticas. Todos os recursos naturais dessa zona são bens da União, né? Então, não podem ser explorados de forma particular sem autorização ou concessão da União. E os royalties, né? Vou falar aqui sobre os royalties. O que é que são os royalties? Os royalties é uma compensação financeira, né? Que é feita por essa exploração. Vocês sabem que todos os recursos encontrados, mesmo em terreno particular, eles pertencem à União. Então, o que acontece? As pessoas perdem o terreno? Não. Mas elas não podem explorar de forma autônoma. O que acontece? Ou a União vai explorar, ou ela vai fazer uma autorização, uma concessão, ou uma permissão, né? Então, você está vendo a foto do pessoal aí tudo feliz aí, que encontrou petróleo no quintal deles. Por quê? Porque eles vão receber uma compensação financeira por essa exploração, né? Porque além de isso acontecer no terreno deles, de forma que eles não têm controle sobre isso, a União tem direito de explorar isso, existem riscos, né, envolvidos com essa exploração. Então, a título desse risco e dessa inconveniência, a União vai ressarcir essas pessoas economicamente, financeiramente, né, através dos royalties, que eles são justamente essa compensação financeira pela exploração. Aqui a gente tem o exemplo também de água mineral sendo explorada e os royalties do petróleo, né? Como a gente falou, os recursos da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, como o petróleo que está no pré-sal, por exemplo, né? Eles vão render royalties, não somente às pessoas, como aí no caso particular, mas royalties também aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal e à própria União. Porque mesmo que não seja essa exploração feita de forma direta através da União, ela tem o direito de receber uma compensação por isso, porque está dentro do seu território e é de sua propriedade esses bens públicos, né? Então, assim, os royalties, eles funcionam como essa compensação financeira, seja aos particulares, seja aos entes federativos. E é isso, gente. Obrigado. Meu nome é Renata, eu vou falar das cavidades naturais, subterrâneas e sítios arqueológicos e pré-históricos. Consta na Constituição, no artigo 20, que são bens da União, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. São espaços e sítios de interesse nacional, pois são propícios à pesquisa. Agora eu vou falar sobre as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. As terras são bens públicos
que tem titularidade federal, por isso pertence à União. Serve a uma finalidade pública de proteção à integridade digna dos índios. A União tem a propriedade do domínio das terras indígenas. Agora, uma observação muito importante. A comunidade indígena tem a posse em caráter permanente, onde a União, ela é dona das terras, mas na Constituição consta que os índios, as pessoas, certo? Indígenas, elas têm sim o domínio das terras indígenas, mas como posse em caráter permanente. Só pertence à União as terras quando a Constituição de 88 foi promulgada. Então, todas as terras indígenas só pertencem à União. A União só tem um domínio quando foi promulgada a Constituição de 88. Se as terras forem efetivamente ocupadas por comunidade indígena. Foi expressa na súmula 650 do STF. Na Constituição, no artigo 231, é proibido, em caráter absoluto, criar usina, a União nas terras indígenas. Por que é proibido? Porque quem autoriza é o Congresso Nacional. Ele que tem que assegurar, certo, que todas as participações dos resultados de exploração, o povo indígena também tem que ter a participação. Então, a União, ela não pode fazer de forma nenhuma, criar usina. Antes, o Congresso, ele que tem que autorizar.